Ora, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite muito simpático que me foi transmitido pelo Salvador e felicitá-los vivamente, porque isto é um exemplo de sucesso. Eles tiveram um mérito que, multiplicado por milhões, mudaria o país. Fizeram na ocasião exata. Houve aqui uma convergência, uma tempestade perfeita. Quer dizer, eles tinham a idade perfeita, tiveram a ideia ou conjunto de ideias perfeitas e no momento exato. Às vezes isso não acontece. Quer dizer, tem-se um bocadinho mais cedo, tem-se um bocadinho mais tarde, outros tiveram, o do lado teve, o da frente teve, e embora haja concorrência e competição, umas vezes mais agreste, outras vezes menos agreste, é evidente que aqui houve uma coincidência espetacular de tudo o que deu a tempestade perfeita no bom sentido do termo. Bom, quando ele me falou para falar, para eu dizer qualquer coisa, eu fui refugiar-me no meu meio de comunicação, que não é, obviamente, um meio onde eles se movem, é mais o meio da comunicação social clássica, hoje muito modificado. E lembrei-me, de repente, que eu tinha 38 anos, portanto, mais do que eles têm, devem estar nos 33, 34... Não, ele é prematuramente velho, eu concordo com você, isso foi, sempre. Sei porque é da geração de um filho meu e sempre teve a fama, quando o meu filho falava dele, eu adoro e tal, mas ele é velho, velho, velho. Bom, E eu, em 1986, fui convidado para ir a Singapura a um congresso organizado pelos americanos para os asiáticos, na altura, veja-se, o mundo pernas para lá, em relação ao que é hoje, para dizerem como é que eles americanos viam o futuro da comunicação social. E eu lembro que eles diziam assim, primeiro, a comunicação clássica, a imprensa vai morrer. Ficam nos títulos de referência, alguns, poucos e tal. Safam-se as revistas, não os jornais, e as revistas especializadas nas quais seja possível fazer uma diferenciação publicitária. E na altura, em 1986, dizia uma coisa que me parecia uma loucura. A publicidade vai ser feita para cada destinatário. Portanto, a Time Magazine vai ter anúncios diferentes para cada estado americano e em cada estado para cada extrato populacional. Segundo, a televisão vai subir até disparar a internet. A internet estava a disparar nos Estados Unidos da América, já, desde final dos anos 70, começo dos anos 80, estava a disparar, mas vai disparar na comunicação social, enquanto não disparar é a televisão. E na televisão, primeiro a generalista e depois a generalista vai morrendo, vai morrer, e surge a especializada. As pessoas vão escolher que televisão querem ver. É mais desporto, é mais isto, é mais aquilo, é mais aquilo outro. A publicidade é cada vez mais focada e, portanto, a rádio, esqueçam, é um meio adjuvante, não existe. Vai ter um papel cada vez menor. Bom, em Portugal, é preciso ver o seguinte, por isso é que tiveram muito mérito aqui estes jovens, em Portugal nós estávamos na pré-história. Fruto da Revolução, a televisão era toda pública, a rádio era toda pública, os jornais principais eram públicos. Estávamos em 86, não foi assim há muito tempo, foi há 24 anos, apenas, ainda não há um quarto século. E, portanto, quando eles diziam isto, diziam, bom, grande parte da imprensa vai desaparecer, tem de se preparar para outra televisão, várias televisões, para televisões especializadas e para revistas. Esqueçam. Ora, as revistas não existiam em Portugal. Tinham morrido. Era uma tradição francesa que tinha morrido em Portugal. Nós, por influência anglo-saxónica, e o Expresso nisso marcou uma viragem, fomos buscar o jornal hebdomadário, que era um absurdo. O jornal era diário, passou a ser o jornal hebdomadário. Havia jornais semanários. Era a moda. E as velhas revistas tinham morrido praticamente todas. É só em 86 surge o Olá ligado ao semanário. Antes das revistas femininas. Antes das novas revistas da moda. Bom, isto foi há 24 anos. Só para dizer como era o país há 24 anos. Bom, depois o país mudou, o mundo mudou muito mais rapidamente, a internet tomou conta do mundo da comunicação em todo o mundo, inclusive na Europa mais velha, a que pertencemos, que é sempre a mais lenta a adaptar-se. Foi mais chata e mais lenta, e dentro dela a continental. E Portugal foi, naturalmente, dos últimos a mudar. Demorou a mudar. Demorou a meter, ainda foi praticamente precisa mais uma década para haver televisões privadas.
meia década para haver rádios privadas, mais um tanto para haver privatização de jornais, para morrerem alguns jornais, para ressurgirem as revistas e começarem a aparecer as revistas, para surgir a televisão por cabo ou por satélite, para essa televisão começar a especializar-se. E portanto nós, os mais velhinhos, não é o vosso caso, a maioria esmagadora, assistimos a esse fenómeno na década de 90 e na transição para o século XXI. Por isso é que tem um mérito enorme, em 2000, eles terem percebido o que estava a passar. Porque em 2000, a internet ainda não era em Portugal o que era já praticamente em toda a Europa que nos rodeava, e há muito tempo era nos Estados Unidos da América e em outros pontos do mundo. Não era. Não era efetivamente assim. Eu conto-vos a minha experiência. Eu fui para a televisão em 2000. Tinha estado no jornalismo escrito e na rádio. Fui para a televisão. O que era fazer televisão em 2000? Fazer televisão em 2000 era receber cartas. Receber centenas de cartas. As pessoas correspondiam-se por cartas. Que é uma coisa que ninguém hoje faz. Mandavam postais. É uma coisa que não existe. Já ninguém manda postais, tirando um ou outro turista já muito velhinho e tal. Ninguém manda postais. Bom, eram cartas e postais. Do que se transitou para faxes. Faxes passou, foi um grande salto qualitativo, quando de 2000 para 2002, 2003, passou para o fax. A comunicação por fax. Hoje, eu não recebo cartas a não ser de pessoas com mais de 70 anos de idade. De facto. Ou então, estratos C, D e E. Portanto, muito pobres. Com pouca capacidade económica. Ainda escrevem cartas. Já não se recebe fax. É uma coisa inexistente. É primitiva. Em contrapartida, surge o mail. Mas o mail só o encontro em termos de televisão com força a partir de 2005. 2005 e 2005 eu mudo para a RTP e a partir daí começa a aparecer o mail, timidamente. Depois passou a disparar o mail. Onde? Nos mais novos. Não nos mais velhos, mas nos mais novos. Depois os mais velhos aderiram ao mail. Usam a internet de uma forma primitiva. São semi-infoscluídos. Acham que não são infoscluídos, são infoscluídos, mas sabem o mínimo para comunicar minimamente. Ora bom, ao longo deste processo, houve aquilo que o Salvador me sugeriu que eu comentasse, foi a transição da sociedade de informação para a sociedade de comunicação. Era dizer, havia informação, havia. A informação domina tudo, nomeadamente a informação televisiva, a partir dos anos, em Portugal, dos anos 70, 80. O salto para a cor fez a diferença. Mas não era verdadeira comunicação. Era informação, era unidirecional, era unívoca, não era biunívoca, não era interativa. Isso mudou. Ou melhor, isso mudou num dos dois Portugais de que é feito Portugal. Eu estava aqui a ver isto é um Portugal. Depois há o outro Portugal. Por acaso, de vez em quando ganha eleições. Mas isso é um pormenor. O que é o seguinte, que é, ao Portugal envelhecido, ao Portugal que ficou para trás em termos de info-exclusão. E esse Portugal está ainda numa onda em que a televisão generalista ainda tem algum peso. Está a deixar de ter. Em 2000, o cabo significava 2000. Em 2003, 2004, 7%. Hoje, normalmente, um quarto da audiência televisiva. Deu um pulo de 7, 8% para 25%. Mas ainda há 75% de televisão generalista. Isso já não há noutros países europeus. Não existe nestes géneros. Portanto, e mais, e da televisão por cabo, uma parte importante, uma cota parte, é dos canais generalistas que meteram no cabo. Bom, portanto, esse Portugal ainda funciona nessa onda. E, sobretudo, as sucessivas crises que houve de 2000 até hoje atrasaram a evolução desse Portugal. Depois há o vosso Portugal. O vosso Portugal deu um pulo. O vosso Portugal é não só europeu como cosmopolita. Portanto, apanha todas as modificações da internet. Apanha todas as redes sociais. Apanha os twitters, apanha tudo e mais alguma coisa. Apanha a gente nova e a disponibilidade aos milhares para estar em interação.
e eu que pertenço a algumas redes sociais, não a todas, senão não fazia mais nada na vida, não é? Mas pertenço a algumas, como sabe, isso demora muitas horas para ser mesmo uma rede social, não ser só uma rede para explorar os outros. O que acontece é que tenho a experiência de que a maioria, eu por exemplo, numa das redes, que é a Star Trekker, sou talvez o mais velho tirando o Cavaco Silva, o que entrou a certa altura também, porque a idade média, que já está elevada, também já está nos 30, apesar de tudo, 30, entre os 35 e os 40, que está a elevar-se. Era menor à partida. Mas há redes sociais muito mais jovens. Bom, agora, problemas que isto coloca. Isto coloca algumas questões, agora virado para o futuro. Eu acho que a evolução vai ser muito mais rápida do que foi no passado recente. Eu, em 2004, quando saí da TVI, quis fazer um site. E estava muito seduzido, via aquelas coisas americanas, não é? e que eram sedutoras. E disse, faz um site. E pedi a uma empresa para fazer o cálculo e tal. Era um pequeno valor, e como imaginam, para ser muito bem feito. Dava um trabalho louco para estar permanentemente atualizado e para ver efetivamente interatividade. Tinha que ter uma equipa de 4 a 5 pessoas. Eu não fazia mais nada. Mas a razão porque eu não avancei foi que ainda era pequena a blogosfera, ainda o mundo da internet era muito curto para o investimento que era preciso fazer. Sobretudo um investimento de tempo, investimento humano, não era investimento de dinheiro. Eu tinha que apostar naquilo de uma forma brutal. Bom, e fiz bem, porquê? Porque depois calharam as crises todas. De facto, o site tinha vindo cedo demais para a capacidade de resposta nacional. A nossa blogosfera cresceu mais lentamente do que eu tinha esperado em 2000 e mesmo em 2005. Eu, por exemplo, achei que eleições que já decorreram seriam mais influenciadas pela blogosfera do que fora. Ainda não chegou. Mas também não chegou noutros países da Europa. Não chegou na Alemanha, ainda não. Mesmo em França não chegou. Em Espanha não chegou. Deu um grande salto, mas não chegou. Portugal não chegou. Mas independentemente de eleições, no convívio comunicacional, a crise se retardou. Isto vai mudar. Não é que saiamos muito rapidamente da crise. Pode não acontecer, mas Deus queira que aconteça. Mas vai mudar porque o vosso país está a puxar pelo outro. Está a puxar de forma decisiva. E nesse sentido, nos próximos 10 anos, vai haver um salto monumental. E os problemas que já se colocam hoje na América vão se colocar em Portugal.